No século XIX, viveu um químico sueco muito importante, chamado Alfred Nobel. O Alfred Nobel, ele, além de ser químico, ele também tinha uma veia um tanto quanto empreendedora. Ele começou a trabalhar na empresa da família, que tinha ligação com o quê? Tinha ligação com a engenharia civil. Ele começou a rodar o mundo. Para quê? Para ter maior conhecimento na área de química, principalmente para tentar ajudar a desenvolver a empresa familiar que ele tinha. Aí ele entrou em contato com países como Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra e principalmente na França ele conheceu uma substância que havia sido descoberta há muito pouco tempo. Essa substância era a nitroglicerina, que era um composto bastante instável. Qualquer balançadinha num vidro de nitroglicerina poderia levar a uma explosão muito forte. E o que é uma explosão, se a gente pode dizer assim? Explosão é o desenvolvimento de uma reação química que libera muita energia térmica e até mesmo energia sonora através de uma expansão muito veloz. Então você tem uma expansão muito rápida que produz o quê? Produz uma onda de impacto. E essa onda de impacto é capaz, por exemplo, de quebrar concreto, quebrar rochas, quebrar até gelo. Então o que acontece? O Alfred Nobel percebeu que aquele material tinha uma grande potencialidade. Poderia ser utilizado, por exemplo, para que você pudesse abrir caminhos entre montanhas. E isso era um grande desafio na época, porque quando você tinha uma montanha num caminho que era para ser de uma estrada, você tinha que contornar aquela montanha, porque seria muito difícil, levaria muito tempo você fazer um túnel. Mas com o uso de uma substância química que tinha aquele poder, era possível agora você abrir caminhos entre montanhas ou até mesmo fazer túneis. E o Alfred Nobel levou isso para a Suécia e lá ele começou a desenvolver o quê? Desenvolver estudos e processos com esse material explosivo. Levou muito tempo, mas ele começou a dominar aquele material. O grande problema realmente era manusear, levar o material, porque ele explodia facilmente. E infelizmente, num desses casos, aconteceu que o Nobel perdeu o seu irmão. Então ele ficou muito triste, muito depressivo com isso e ele encarou aquilo como uma saga. Ele precisava realmente fazer com que aquele composto se tornasse estável de alguma forma. E ele descobriu que se ele embebesse aquele material em uma cerâmica feita basicamente de dióxido de silício em pó, ele conseguia fazer com que ela ficasse estável até você fornecer uma ignição. E isso fez com que surgisse então a dinamite. A dinamite, obviamente, pela ideia do Alfred Nobel, era para ser utilizada por ações pacíficas, ou seja, abrir caminhos. Só que ele percebeu que haviam pessoas que já imaginavam utilizar aquilo em conflitos, ou seja, nas guerras. Por quê? Porque seria muito fácil você criar destruição em larga escala com aquele material. Então, ele percebeu que ele passou muito tempo estudando e não teve o quê? Não teve um herdeiro. E pelo fato de ele não ter um herdeiro, ele pediu no seu testamento que quando fosse abrir a fortuna dele, era para utilizá-la para bens pacíficos. E dessa forma, então, surgiu o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel tem relação com o quê? Em você premiar pessoas que desenvolvem coisas importantes para a humanidade, coisas pacifistas e desenvolvimento tecnológico para que a sociedade ande num caminho de paz. Essa foi a pedida do Alfred Nobel. Ele queria que utilizasse a sua fortuna para isso. E obviamente foi isso que aconteceu.
tanto que nós temos hoje o Prêmio Nobel. Então, os primeiros agraciados, os primeiros laureados, começaram no início do século XX, mais ou menos ali em 1900. Só que, dentre as pessoas laureadas, você tem um panteão de grandes cientistas. Você tem o próprio Albert Einstein recebendo, o Niels Bohr recebendo o Prêmio Nobel. Só que entre esses caras tem um alemão muito inteligente, um cientista que desenvolveu um processo que consegue salvar bilhões de pessoas. Esse cientista era o Fritz Haber. O grande problema é que, nesse período, a Alemanha ela estava precisando de muito material nitrado. Então, ela precisava importar do Chile a salitre, ou seja, um composto alcalino que possui um íon nitrato. Nesse caso, então, esse material ele pode ser utilizado para a produção de fertilizantes, mas também pode ser utilizado na produção de compostos nitrados muito instáveis e que podem ser utilizados para produzir bombas. Nesse caso, então, o Fritz Haber ele pensou da seguinte forma: a gente precisa fazer com que o material que se encontra na atmosfera se junte, reaja para que a gente possa produzir um composto que leve à produção de novos compostos nitrados. E essa ideia se dava porque já estava ocorrendo um processo onde algumas áreas políticas e sociais da Alemanha estavam se direcionando para extremos. E dessa forma, em breve, talvez acontecesse algum conflito. Vendo isso, o que a Inglaterra fez? Começou a boicotar as importações de salitre da Alemanha oriundas do Chile. Então, ocorreu esse processo e dessa forma, então, houve um grande estudo dentro da Alemanha para a produção desse material que fosse de uma forma que não dependesse de caminhos marítimos, ou seja, que você conseguisse a independência desse material. A ideia principal era que, se ocorresse uma forma de bloqueio de entrada de salitre, as pessoas iriam passar fome. Então, a ideia no início era pacifista, era para você produzir fertilizantes. E o Fritz Haber ele conseguiu fazer um processo onde realmente ele conseguia utilizar o nitrogênio gasoso do ar, que é muito pouco reativo, com o hidrogênio que é presente no ar. Esse processo ele ocorre através de uma reação a alta pressão, o equivalente a 200 atmosferas. Nós vivemos a 1 atmosfera, então ele precisou de um equipamento que conseguisse criar uma pressão de 200 atmosferas e a uma temperatura de 500 graus Celsius. Ali, então, você conseguia, com o auxílio de alguns catalisadores, você conseguia fazer, então, a produção de amônia, de gás amônia. E esse gás, quando borbulhado em água, você consegue produzir o hidróxido de amônio, que depois, através de outros processos, você consegue levar à produção do ácido nítrico, que, por sua vez, libera os nitratos. E os nitratos podem ser utilizados para a produção tanto de fertilizantes quanto da produção de bombas. Ou seja, a Alemanha não dependia mais de um sal. A Alemanha agora só dependia da própria atmosfera para conseguir produzir esse composto tão importante. E aí que vem então a grande questão. O Alfred Nobel, quando ele criou o prêmio, quando ele disse que a fortuna dele era para ser utilizada para o prêmio, ele queria que as pessoas que fossem laureadas tivessem desenvolvido algo muito importante para a sociedade. O Fritz Haber realmente ele criou algo que salva bilhões de pessoas até hoje. Só que o grande problema é que o Fritz Haber ele era um grande nacionalista e por ele ser um grande nacionalista, ele acabou entrando na parte política da Alemanha. E entrando na parte política da Alemanha, ele foi um dos responsáveis por criar as primeiras armas químicas que foram lançadas durante a Primeira Guerra. Mais especificamente, gás cloro e gás mostarda.
Esses gases, eles são bastante agressivos e as pessoas acabam tendo toda a mucosa do corpo queimada, porque você tem a produção principalmente de ácido clorídrico. E dessa forma, então, eles fizeram um teste lançando o gás sobre uma cidade da Bélgica chamada Ypres. E lá, então, morreram muitas pessoas de origem francesa, belga e até mesmo alemã. Um total de mais ou menos 5.000 mortos. Obviamente, o governo alemão considerou isso algo efetivo e deram uma patente de capitão para o Fritz Haber. Vendo isso, inclusive, a esposa dele ficou muito depressiva, porque ela era contra a produção de armas químicas e ela acabou se suicidando. O grande problema foi que o Fritz Haber ele começou a ser boicotado pela comunidade mundial científica, onde as pessoas falavam: o prêmio Nobel é para pacifistas e não para uma pessoa que desenvolve armas químicas. E dessa forma ele foi talvez o primeiro prêmio Nobel de Química a ser contestado. A grande ironia do destino foi que logo em seguida a Alemanha começou a considerar os judeus como um povo inferior. E considerando os judeus como um povo inferior, o próprio Fritz Haber começou a ser perseguido. Ou seja, o grande nacionalista que desenvolveu uma técnica grandiosa de produção de fertilizantes acabou sendo perseguido por ser judeu. E ele teve que fugir da Alemanha, sendo recebido na Inglaterra, onde acabou sua vida produzindo alguns materiais relacionados com pesticidas e também inseticidas. A história, a ciência, ela tem dessas mudanças bruscas. Muitas vezes, grandes pensadores, eles acabam desenvolvendo coisas que são utilizadas na guerra, como foi o caso do Alfred Nobel. Só que essas pessoas se questionam e percebem que trouxeram a morte. Isso aconteceu também com o pessoal que desenvolveu a bomba atômica no projeto Manhattan. Alguns deles se tornaram pacifistas. Mas existem realmente aqueles que se perdem e depois acabam pagando o preço da história e o preço da justiça, como foi o caso do Fritz Haber, que infelizmente teve um final de vida bastante decepcionante e bastante triste, mesmo sendo um grande gênio da história. Então, pessoal, se você gostou, eu peço, se for possível, que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, clique lá no sininho para você receber novas notificações de vídeos científicos. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.